Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar aqui de volta para mais uma videoaula sobre uma temática nesse contexto dos ritos especiais contenciosos. A temática que vamos trazer para esse momento diz respeito às ações de adoção. Nós teremos que muitas crianças, adolescentes, estão abrigados em órgãos, instituições, à espera de uma família, de uma entidade familiar que pode ser monoparental, anaparental, ou até um casal ou união estável que possam abrigá-los em sua residência nessa condição de família substituta. Mas nem sempre isso acontece e o tempo vai passando e eles vão permanecendo por ali. Nós temos que a nova lei de adoção, a Lei 12.010 de 2009, estabeleceu que eles poderiam permanecer abrigados nestes órgãos e instituições no máximo por 2 anos e sendo reavaliados a cada 6 meses. Mas, quando as pessoas ou famílias que pretendem adotar vão fazer o seu requerimento administrativo perante as varas da infância e juventude, ou no local em que elas não existem nas varas de família, ali detém a liberdade de consignar acerca das pessoas que pretendem adotar. Por exemplo, em relação ao sexo, masculino ou feminino, idade, o local onde estão acolhidas, abrigadas, o estado de saúde em que se encontram, o número de irmãos que possui, a condição aí desta questão envolvendo raça, a cor da pele. Nos até acontece que isso seria uma espécie de segregação, mas nós já temos anotações doutrinárias, jurisprudenciais, dizendo que nada impede que a família adotante queira aproximar a condição física dos pretensos adotandos às suas. E por isso, muitas vezes, existe essa dificuldade de se encontrar o ideal. Muitas pessoas querem recém-nascidos com um estado de saúde perfeito, do sexo feminino, ou menininho, os menininhos vão ficando para trás, se já tem uma idade mais avançada também vão permanecendo. De modo é que é assim que tem esse instituto da adoção que vem possibilitar a muitos casais a completude de suas famílias. Quantas pessoas estão casadas e que às vezes têm uma deficiência física? O homem, uma incapacidade coeunde, a mulher, uma incapacidade concepiente, o homem até essa incapacidade generande de gerar espermas suficientes. E assim, se eles não forem buscar uma reprodução assistida, vão necessitar de adotar esse critério grandioso, altruísta, que é tirar uma criança de uma instituição ou órgão onde está abrigada e outras tantas que estão aí pelas ruas, porque os seus pais sumiram, faleceram, ou não souberam bem conduzir e exercer o poder familiar, e terminou que o juiz afastou por meio de uma suspensão temporária ou definitiva. O exercício do poder familiar exige muito empenho, muita dedicação do pai ou da mãe ou dos adotantes que irão exercer, no sentido de dar afeto, carinho, educação, acompanhamento escolar, saúde, enfim, de todos os modos, analisar, verificar e acompanhar a evolução e crescimento de uma criança ou adolescente, emprestando os seus valores morais, éticos, para que essa criança possa, ao atingir a maioridade, ingressar à sociedade na condição de homens ou mulheres prontos, preparados para os desafios que estão aí na sociedade. Mas nem sempre acontece.
E por isso muitas pessoas estão ali protocolizando os seus requerimentos administrativos de habilitação para adoção, anexando os documentos necessários, como comprovantes de endereço, de renda, as certidões negativas, cíveis, criminais, acompanhado dos documentos pessoais, as atividades laborais que exercem, enfim, aqueles documentos exigidos por lei. Hoje nós temos não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90, como a nova Lei de Adoção 12.010 de 2009, que traz aí este rol de requisitos e exigências legais para esse processo de habilitação para adoção. Ele começa por meio desse requerimento, anexando essa documentação, depois vai ser realizado um estudo por essas equipes técnicas interprofissionais ou multidisciplinares que vão fazer um estudo social sobre o convívio do casal, as condições que eles têm psicológicas, afetivas e até financeiras para ter uma criança no âmbito do lar e poderem bem exercer o poder familiar. Depois disso, eles vão participar de um curso a ser ministrado por essa equipe aí para o exercício do poder familiar. Quando se assume uma criança ou um adolescente, deve-se lembrar que ali há uma responsabilidade não só de educação, alimentação, mas afeto. Trazer para aquela criança, aquele infante, adolescente, as melhores ocupações saudáveis, de práticas de exercício, de lazer, de uma religião, de acompanhar efetivamente o seu crescimento, a sua desenvoltura, com quem eles convivem, que locais eles frequentam, como é que está a vida deles nas redes sociais. Hoje que é uma grande fonte de informação, mas também é um território totalmente aberto para tudo que se pretende encontrar. Então, o exercício do poder familiar exige muito do pai ou da mãe. Aliás, nesse plano de exigências e requisitos legais para a adoção, vale exaltar que tanto o homem como a mulher, o casal ou a união estável, ambos devem possuir no mínimo 18 anos. Na regra anterior, bastava que um deles tivesse 18 anos, a maioridade civil. Agora não. Ambos terão que ter no mínimo 18 anos e, além disso, que a diferença de idade deles em relação aos pretensos adotandos seja de no mínimo 16 anos. É até possível a adoção unilateral de uma só pessoa. Quantas vezes um determinado rapaz começa a namorar com a moça que já tem uma criança e ali o pacote para o casamento já está completo. Ele resolve assumir aquela criança como sua filha, já que o pai biológico assim não fez. Teremos aí, portanto, uma adoção unilateral. Mas, por regra, a adoção costuma ser bilateral. De um homem e de uma mulher que estão aí casados ou em união estável, reconhecida judicialmente, para trazerem para o âmbito de seus lares uma criança, um adolescente que não teve melhor sorte em relação aos seus pais biológicos, ou que estão em local incerto, ou não sabido, ou faleceram, ou não souberam bem conduzir o exercício do poder familiar. E assim, voltando ao nosso processo ali de habilitação para adoção, feito esse curso e emitido o certificado de que aqueles pretensos adotantes estão bem preparados para o exercício do poder familiar, é hora de fazer a inserção deles no Cadastro Nacional de Adoção com as características da criança ou crianças ou adolescentes que pretendem adotar e ali permanecer na fila de espera. Esses cadastros feitos, eles têm validade por 3 anos.
Nesse transcurso, as partes interessadas, os pretensos adotantes, podem até fazer retificações. Inicialmente, eles, por exemplo, só queriam crianças recém-nascidas ou do sexo feminino. Ali no curso de 3 anos, eles repensaram e reformularam, aceitando criança de qualquer estado, de qualquer sexo, na condição de saúde ou não, a idade também até de adolescente ou de criança, e assim vão remodelando seus critérios e exigências a fim de receber uma criança aí para inserção em seus lares. Mas aqui falávamos também, não se pode admitir a adoção de uma avó em relação ao neto e da mesma forma de um irmão em relação a outro irmão, mas admite-se a adoção de um tio em relação a um sobrinho ou sobrinha e até mais sobrinhos. Outro ponto curioso também que nós devemos observar nesse contexto das adoções diz respeito aí a casais que estão separados ou divorciados. Eles, por exceção, poderão adotar uma criança, porque tem essa previsão aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Digamos que eles estavam ali casados e já tinham inserido em seus lares uma criança, e a pretensão deles era realmente adotar aquela criança. Mas logo depois, por falta de entendimento, incompatibilidade de gêneros, terminaram se separando ou divorciando. Mas eles permanecem com anseio, com a vontade deliberada de adotar aquela criança, porque era um compromisso deles desde o ingresso daquela criança no âmbito do lar. E assim, por exceção, mesmo estando separados ou divorciados, eles poderão efetivar essa intenção da adoção, desde que reste bem acertado como é que eles vão exercer o poder familiar, a educação, a alimentação, o acompanhamento desta criança ou adolescente adotado. Isso vai ficar bem caracterizado aí no processo de adoção. Nós falávamos que o primeiro passo aí para a formalização da adoção é esse instrumento de requerimento administrativo de habilitação para adoção. Mas nós teremos 3 exceções que poderão dispensá-lo. Primeiro, nas adoções chamadas unilaterais. O rapaz resolve casar com a moça que já tem uma criança. E ali essa criança não foi reconhecida pelo pai biológico. E esse rapaz, com seu casamento, resolve adotar aquela criança. Estamos, portanto, diante de uma adoção unilateral. E nesse caso é dispensado aí o processo preliminar de habilitação para adoção. Noutra circunstância, quando a criança ou adolescente já está abrigado no âmbito familiar totalmente adaptado, seja com os primos, seja com os tios, por período de tempo considerável, de modo que não justifica mais ali articular esse processo de habilitação para adoção. E numa terceira circunstância, nós teremos em relação àquelas hipóteses de pessoas que estavam exercendo a guarda ou a tutela, e uma vez feita a prestação de contas dessas atividades, eles poderão requerer a adoção sem passar inicialmente por esse processo de habilitação. Vale aqui registrar que, e sem previsão na lei, doutrina ou jurisprudência, sabe-se que há muitos casos de adoções diretas, em que a criança nasce ali rapidamente, a mãe, na própria maternidade, já passa para um casal, sem passar por esse procedimento necessário aí de habilitação para adoção. Nesse caso, a maioria dos casais até tem buscado promover o registro no cartório de registro civil de uma cidadezinha do interior, mas aí
nós teremos ilícitos que estão ocorrendo. Não se faz aqui apologia, mas antes de tudo, deve-se realçar que há um ilícito, uma prática de ilícito ou mais nesse tipo de conduta de adoção simulada ou a brasileira. Mas nós teremos também as chamadas adoções homoafetivas. Muitos casais do gênero masculino ou feminino querem promover a completude de suas famílias e não querem ali se submeter à reprodução assistidas em laboratórios. E assim têm buscado também a adoção de crianças e adolescentes, passando aí pelo mesmo processo de inscrição ou habilitação para adoção nas varas da infância e juventude, e no local onde não existem essas varas, esse tipo de atividade é acumulado nas varas de família e sucessão. E eles passarão por todo esse procedimento até o momento em que apareça a criança e o juiz ali vai promover a destituição do poder familiar em relação aos pais biológicos daquela criança, para que, enfim, os pretensos adotantes possam registrar. E aí, no caso dessas adoções homoafetivas, de acordo com o gênero, as crianças ou adolescentes adotados poderão ter 2 pais ou 2 mães nos seus registros de nascimentos. Já temos decisão do STJ nesse sentido. E até resolução do Conselho Nacional de Justiça. O que não cabe mais hoje, segundo o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, é trazer designações discriminatórias quando da feitura do novo registro de nascimento, que pode alterar o prenome, os patronímicos familiares, mas não pode dizer que essa criança ali é oriunda de uma adoção, que é um filho incestuoso, que é um filho natural. Não temos mais esse tipo de circunstância vexatória e até discriminatória, porque o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, veda expressamente. Os registros serão feitos com alterações. O adotado ou os adotados ingressarão na família adotante como se fossem filhos biológicos, ali participando de todos os seus direitos, proteção, e em relação à anterior família biológica deles, ele perderá todos os vínculos, ficando apenas os impedimentos para o casamento, previsto ali no artigo 1521 do Código Civil. Eles não poderão casar com suas ex-irmãs biológicas, assim como em relação à ex-companheira ou ex-cônjuge dos adotantes, e da mesma forma, os adotantes em relação à ex-companheira ou ex-cônjuge do adotado, e esse adotado também, ou adotada, não poderá casar com os irmãos que adquiriu por meio dessa adoção. São os impedimentos legais aí, estatuídos por meio do artigo 1521 do Código Civil. Mas vale aqui também lembrar que a sentença que vai declarar a adoção, inserindo os adotados numa família substituta, ela produz efeitos imediatos. Se porventura os pretensos adotantes vierem a falecer no curso da adoção, e no processo ficou bem evidenciado que a vontade deliberada deles era de adotar, a sentença produzirá efeitos retroativos à data do óbito. E assim ainda vale esclarecer aqui que, se porventura os adotantes falecerem depois da adoção, o adotado não perderá sua condição de filho, como se fosse biológico. A adoção, ela possui caráter irrevogável e irretratável, conforme está ali no artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É certo que as partes terão o prazo de 10 anos para ingressarem com ações
buscando aí a anulação, se porventura o processo teve algum vício. Hoje nós sabemos que, por meio da Lei 12.010 de 2009, aqueles que possuírem mais de 12 anos devem manifestar o seu consentimento ali por ocasião do processo de adoção. E se eles tiverem pais também conhecidos, eles deverão ter o consentimento desses pais. A adoção é irrevogável e irretratável, mas nada é tão absoluto assim no direito, que não é uma ciência matemática exata. Nós temos, inclusive, uma situação exemplificada pelo STJ, principalmente quando se tem ali a lavra da ministra Nancy Andrighi, narrando a situação de um jovem numa adoção unilateral que nunca se adaptou com o adotante. Ele sempre preferiu permanecer ao lado dos familiares biológicos da sua mãe. E chegou um momento que ele pleiteou aí a anulação dessa adoção. E o STJ manifestou favorável. E nós ainda poderemos ter outros vícios no processo de habilitação para adoção, no transcurso da ação de adoção, que deixou ali a sua fase administrativa, por exemplo, o consentimento. Afigura-se no texto da Lei 12.010 de 2009, que é a nova lei de adoção, que os pretensos adotandos deverão consentir sobre o ato da adoção quando eles tiverem mais de 12 anos. E da mesma forma, se for conhecido o pai e a mãe biológica que tiverem interesses certos, e até não tendo, serem citados por edital, para evitar posteriores nulidades ao processo. Este consentimento, aqui vale realçar, poderá ser retratado mesmo após a sentença que já está ali em fase de publicação. É o que se extrai do texto aí que nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas aqui, lembrando dessas questões envolvendo a sentença, é uma sentença que produz efeito imediato. E caso a parte venham apelar, interpor ali o recurso de apelação, e se for nas varas da infância e juventude, cujo prazo ali do Estatuto da Criança e do Adolescente é de 10 dias e não de 15 dias, como a regra geral do Código de Processo Civil. Esse recurso, caso seja recebido, será apenas no efeito devolutivo. A sentença prolatada no processo de adoção, ela produz efeito imediato porque independe do seu trânsito em julgado, como se dá, por regra, na maioria dos demais processos, que ali estão condicionados ao lapso temporal para apresentação de recursos, como embargo de declaração em 5 dias, ou apelação em 15 dias, e até os demais recursos para os tribunais superiores. Então temos aqui uma decisão que produz efeito imediato. E se interposta uma apelação contra ela, o juiz, por regra, receberá apenas no efeito devolutivo. Ou seja, não existindo aí o que chamamos de efeito suspensivo. Mas há exceção. O artigo 199-A do Estatuto da Criança e do Adolescente fala que nas adoções internacionais, uma vez interposto o recurso apelatório, o juiz poderá conceder aí o efeito suspensivo para esse recurso e naquelas outras circunstâncias onde ele verificar a possibilidade de risco, dano ou prejuízo para os pretensos adotandos. São circunstâncias que devem ser analisadas aí de forma mais criteriosas. Há um outro aspecto ainda nesse universo das adoções que diz respeito ao estágio de convivência. Em relação às adoções nacionais, os pretensos adotantes e adotandos deverão ter um mínimo de 90 dias nesse estágio de convivência, podendo ser prorrogado por igual período.
para que as equipes interprofissionais ou multidisciplinares possam avaliar como é que está sendo o convívio, a adaptação afetiva, psicológica desses pretensos adotantes com os pretensos adotandos. Mas se tivermos diante da adoção internacional, esse estágio de convivência entre os pretensos adotantes e adotandos será implementado no país, aqui no Brasil, e o prazo mínimo será de 30 dias, podendo ser prorrogado por 45 dias. Estão aí situações que são importantes nesse contexto do processo de adoção e que podem até gerar nulidade posterior, tanto aí no processo de habilitação como no processo judicial de caráter litigioso ou não. Recentemente nós tivemos algumas decisões do STJ que vêm flexibilizando situações definidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e até a Lei 12.010 de 2009, que é a nova lei de adoção. Numa decisão de 2020, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se favorável em relação a uma adoção avoenga de uma avó em relação ao neto. E verifica-se que há um impedimento previsto na legislação de adoção de ascendente para descendente ou de adoção entre irmãos, tolerando aí o que nós sabemos, a adoção de tio em relação a sobrinhos ou sobrinhas e primos e assim por diante. Mas a decisão do STJ se deu com ressalvas, desde que ali ficasse evidenciado que não ia gerar nenhum distúrbio psicológico para a criança ou adolescente objeto da adoção e que também fosse analisado aqueles outros aspectos da turbácio patrimonial ou sanguíneos existente aí, porque a criança daqui a pouco pode olhar para a avó, você é minha avó ou a minha mãe? E na disputa da sua herança eu vou estar aí concorrendo como filho ou como neto? Então são essas circunstâncias que deverão ser analisadas, a turbácio sanguíneos, a turbácio patrimoniais, e esta análise indispensável que o STJ colocou aí de verificar se não vai existir algum distúrbio psicológico em relação a essa criança ou adolescente adotado. Outro aspecto ainda flexibilizado pelo STJ em sua jurisprudência diz respeito à inovação implementada pela Lei 12.010 de 2009, que os adolescentes maiores de 12 anos deveriam consentir no processo de suas adoções. E assim, existindo esse consentimento, para o STJ, deveria analisar o resultado do processo de adoção no contexto de estar gerando um benefício maior em prol do adolescente. E assim poderia ser flexibilizado esse contexto de consentimento que deveria vir desta pessoa com mais de 12 anos nesse panorama de adoção. E ainda vamos verificar uma outra flexibilização trazida pela jurisprudência do STJ no que diz respeito àquela diferença de 16 anos em relação aos pretensos adotantes e pretensos adotandos. Caso inexista este ato de resguardar essa diferença de idade, mas está caracterizado o benefício maior em prol dos adotandos, esse critério poderia ser flexibilizado segundo o STJ. Vale aqui ainda salientar, no contexto das adoções intuito personam, onde no processo de habilitação as partes poderão escolher as características genéticas, biológicas daquelas crianças ou adolescentes que pretendem adotar.
Isso ficou bem certo na jurisprudência, na doutrina, que não se trata de um ato discriminatório, mas sim de uma opção dos pretensos adotantes no sentido de aproximar as suas condições ou características genéticas ou biológicas daquelas pretensas crianças ou adolescentes que irão ser adotados. Exalte-se, por fim, que não há possibilidade de se promover uma adoção por procuração. O rito é especial, demanda aí uma observação mais primorosa das equipes interprofissionais com estudos sociais e até mesmo a análise e intervenção do Ministério Público e as próprias impressões a serem colhidas pelo magistrado. Vale observar que, por meio de resolução do Conselho Nacional de Justiça, o processo administrativo de habilitação para adoção deve ser concluído em 120 dias, com todos aqueles procedimentos, fases ou etapas de estudo social, de anexar as documentações, de se fazer o curso, podendo até ser prorrogado por igual período. Bom, imagina-se que tratamos aqui de aspectos pontuais sobre tanto o processo de habilitação para adoção, que é essa fase administrativa que vai desembocar num processo judicial litigioso ou não. Tratamos também da hipótese que nós conhecemos aí de adoção unilateral, bilateral, simulada ou a brasileira, circunstâncias pontuais que existe, a adoção homoafetiva, que hoje se apresenta em números consideráveis também nesse contexto, mas nós ainda podemos observar a adoção internacional, que por meio da Lei 12.010 de 2009, deve ser articulada apenas de forma subsidiária, apenas quando lá no Cadastro Nacional de Adotantes não tiver nenhuma família para adotar as crianças ou adolescentes que estejam ali no rol disponibilizado para os pretensos adotantes. Mas esta nova lei 12.010 de 2009 trouxe também um aspecto que merece aqui avivar, que é o aspecto da adoção ampliada. Sempre que tiver ali disponíveis para adoção uma criança que possua um ou dois irmãos, preferencialmente, os adotantes deverão adotá-los todos, para evitar aí as crises psicológicas pela separação, todo o transtorno que poderia gerar a essas crianças. É a recomendação da nova lei de adoção. Mas vale lembrar aqui ainda acerca da adoção de maiores. Eles, por regra, deverão ser articulados nas varas de família e sucessão. Às vezes a família tem aquela senhora que ajudou a criar todos os irmãos e hoje já está com mais de 60 ou 70 anos e não tem mais nenhum dos familiares biológicos vivos. E no gesto altruísta, nobre, humanitário, o pai e a mãe daquela família resolvem adotá-la como filha mais velha. E seria uma adoção de maiores que seria articulada nas varas de família e sucessões. Mas devemos evitar o equívoco que muitas vezes pode se dar com um adolescente que tinha um processo de adoção em trâmite nas varas da infância e juventude, e ali ele atingiu a maioridade. Esse processo não será articulado nas varas de família e sucessão. Por exceção, ele será decidido ali mesmo nas varas de infância e juventude. E assim, vamos dando por encerrada a nossa fala aqui. Não tivemos a intenção de exaurir a temática, que é rica de aspectos controvertidos, de inovações aí presentes na jurisprudência, nos enunciados, mas é o início de algumas informações que estamos aqui trazendo. Esperamos que possam saciar
os anseios, as curiosidades dos acadêmicos e outras pessoas que nos acompanham aqui nessa fala. Deixamos os nossos agradecimentos e até o nosso próximo encontro em aulas dessa natureza.